Fala pessoal, beleza? Hoje eu quero trazer para vocês um conceito presente na vida de todos os desenvolvedores, desde muito cedo, que é o conceito de Web APIs, beleza? Mesmo que você seja um desenvolvedor front-end, você vai acabar integrando e usando essas Web APIs em algum momento da sua vida. E se você for um desenvolvedor back-end, aí sim, mais ainda você vai estar trabalhando e desenvolvendo esse tipo de aplicação, beleza? Então hoje eu vou falar bem do fundamental dessas Web APIs e qual é a diferença dela para um programa que está rodando ali no console, por exemplo. Então, muitas vezes a gente até já trabalha com APIs, mas não sabe muito bem definir o que faz uma API, né? Se a gente for para o que o nome representa, né, Application Programming Interface, ou ainda interface de programação de aplicações, fica meio abstrato para a gente o que isso daí realmente representa, né? Então, muitas vezes os devs nem sabem trabalhar com aplicações, mas não sabem explicar de uma maneira fácil o que ela é. Então, a primeira coisa que eu quero fazer aqui é tentar mostrar para vocês, tentar explicar o que é, com palavras simples, uma Web API, beleza? Para isso, vamos fazer uma analogia. Pensa que você chega num restaurante, você olha o menu do restaurante, você vai fazer seu pedido. Como é que você faz esse pedido? Você, por acaso, vai até a cozinha e fala diretamente com o pessoal que está trabalhando lá? Não, não é assim, né? A gente tem o garçom que fica entre o cliente do restaurante e a cozinha e vai levar a informação do seu pedido. Quando seu pedido está pronto, você também não vai até a cozinha e pega o seu pedido lá. Você espera o garçom trazer o seu pedido da cozinha até a mesa onde você está. É exatamente esse o papel de uma Web API. O cliente vai fazer uma requisição para pedir um recurso para um determinado servidor. A API vai ser responsável por levar essa requisição até o servidor, buscar esse recurso e trazer de volta para o cliente, beleza? Na grande maioria dos casos, você vai ver isso acontecendo via o protocolo HTTP, e é até um pouco mais fácil da gente entender, porque ele já tem o padrão de request e response, né? Mas não precisa necessariamente ser HTTP, beleza? Mas vamos pensar como se fosse. Então, essa analogia do garçom, ela é basicamente o que a gente precisa para entender uma API. Então, a API é o garçom, que vai ficar entre o cliente, que vai fazer a requisição. No caso, pensa num navegador web, que vai fazer uma requisição tipo GET, e o seu recurso que está lá no servidor, que é aquilo que vai ser a resposta da sua requisição, beleza? Então, essa é uma visão, assim, de muito alto nível, tá legal? Mas que ajuda a gente a entender um pouco o que são essas APIs, beleza? Então, para deixar claro como isso aí funciona, a gente vai fazer um exemplo aqui em .NET, beleza? Vamos lá para o código que eu já vou mostrar para vocês. Então, pessoal, eu já estou aqui com o meu terminal aberto e eu vou fazer aqui uma aplicação do tipo console, beleza? Uma console application. E vou chamar de API 101. Eu quero partir de um console e mostrar para vocês como é que, no fundo, é quase a mesma coisa de uma Web API, beleza? Que normalmente, se a gente quer fazer uma API aqui pelo .NET CLI, a gente falaria que quer fazer uma Web API ou uma Minimal API, enfim. Mas eu vou fazer um console para explicar para vocês a diferença, beleza? Então, fiz um console, beleza? Vamos para aqui, abrir ele com o Visual Studio Code. Então aqui a gente tem um exemplo simples, né? Dá um Hello World pra gente. Só que eu vou converter isso aqui rapidinho para um estilo mais antigo aqui do .NET, né? Classe Program e o método main aqui. O compilador faz isso por debaixo dos panos, quando a gente tira isso aqui a partir do .NET 6, né? Mas eu vou deixar assim só para mostrar uma coisinha para vocês. Então, eu consigo, quando eu rodo esse programa aqui, interagir com o meu programa, né? Se eu vier aqui, dar um .NET Run, eu interajo com ele aqui pelo terminal, né? O programa aqui não é muito interessante, ele não faz nada, só exibe uma frase e recebe uma palavra. Posso deixar ele mais legal, né? Posso atribuir isso aqui para um nome e escrever, por exemplo, hello e o nome que eu passei aqui, né?
Então, se eu executar isso aqui, ele vai ficar esperando eu colocar um nome aqui, só passo Paulo, hello Paulo, beleza? Sem grandes segredos aqui. Então, vocês percebem que o modo de eu trabalhar, o modo de eu interagir com uma aplicação de console é através do console, beleza? Como o próprio nome já diz, sem muito segredo por aí. Agora, como é que eu faço para transformar isso aqui numa Web API? É muito simples. A única coisa que eu preciso fazer aqui, em vez de eu interagir com o console, eu preciso interagir com um host. E um host, ele nada mais é do que uma máquina conectada na internet. Você tem hosts que vão ser especializados, beleza? Que ele vai estar só rodando uma determinada aplicação, mas o seu computador pode ser um host, porque ele é uma máquina que tem um IP. Então, basicamente o que eu tenho que fazer aqui é fazer com que o .NET faça para mim um host, beleza? E a gente consegue fazer isso através do SDK do .NET, beleza? Então, como é que eu faço para transformar esse program em um host? A primeira coisa que eu vou fazer é vir aqui no meu arquivo csproj e ele está usando aqui um SDK específico do .NET, beleza? O que eu vou fazer é usar um outro SDK. Eu tenho que adicionar aqui um .web para que eu tenha alguns métodos adicionais aqui, beleza? Alguns métodos e classes adicionais aqui. E uma vez que eu tenho aqueles métodos, eu posso vir aqui, só vou deixar essa linha aqui por enquanto. E definir uma variável, que normalmente a gente chama de builder, tá legal? Tá legal? Que ele vai ser do tipo web application, beleza? Eu vou chamar um método dessa classe que é o createBuilder. Isso aqui me cria um Web Application Builder que o .NET ou o compilador vai transformar em um host, beleza? E aí, normalmente o que você vai ver se você criar uma Web API usando o .NET CLI é que esse args que ele passava aqui, esses argumentos que ele passava aqui para a função main, ele vai passar aqui, beleza? Então eu vou deixar esse args aqui, a gente não vai utilizar isso aqui, mas como normalmente aparece assim, eu vou deixar, beleza? Só vou tirar essa linha aqui que estava comentada. Legal? Agora, esse builder, ele vai ter um método build. Legal? Que eu vou usar e vou atribuir ele para uma variável que normalmente a gente chama de app. Beleza? E esse app é o quê? É uma web application. Legal? Então, é essa web application que vai virar o meu host, beleza? E como é que eu faço isso? O meu app vai ter um método que é o run. Então eu posso simplesmente usar app.run. Então, galera, só assim a minha API já seria capaz de rodar. Mas dentro desse método run, ele pode receber aqui uma URL, beleza? Então, eu vou configurar aqui para ele rodar na http localhost 3000. Poderia escolher qualquer porta, mas estou escolhendo a 3000, tá? Aqui no meu terminal, se eu fizer um .NET Run, pronto. Ele levantou a minha aplicação e ele diz, ó, escutando na porta 3000. Legal? Então, notem que ele travou meu terminal aqui. Então, estou digitando aqui, não aparece nada, beleza? Porque ele está dentro desse processo. E essa é a primeira diferença de uma API para um programa de console. O programa de console ele vai rodar, vai executar e vai encerrar, beleza? A API não, ela vai ficar rodando nesse host que está no localhost 3000, legal? Beleza, vamos ver o que tem lá. Então eu abro aqui o meu localhost 3000 e não tem nada. Agora, se eu voltar para o meu terminal, cada vez que eu atualizo aqui essa página, vão ver que ele coloca um log aqui no terminal. Olha só. Então, vou colocar um aqui do lado do outro para vocês verem. Ó. Atualizei a página, ele vai dando informações aqui no meu terminal. Então, alguma coisa está acontecendo. Ele realmente está escutando alguma coisa na porta 3000.
Então o que acontece, galera, eu estou tomando esse erro aqui porque eu não defini nenhuma rota para minha API. Então, eu só tenho um servidor lá executando, mas esse servidor não faz nada. Se eu quiser definir uma rota, uma das maneiras de eu fazer isso, eu vou parar a aplicação aqui, usando Ctrl C. E uma das maneiras de eu fazer isso é que no meu app eu mapear um endpoint. Então, se eu usar esse método mapget, por exemplo, eu vou mapear uma rota. Então, por exemplo, /hello. E sempre que eu cair nessa /hello, eu vou responder hello world. Aqui eu estou usando o conceito de Minimal API do .NET, tá? Para quem conhece um pouquinho já pode ter visto isso aqui, beleza? Que é basicamente uma alternativa ao modelo de controllers, tá? Então, se você não entende o que são controllers, o que é uma Minimal API, não se assuste agora, beleza? O que você precisa saber é que se eu bater em localhost 3000 /hello, ele vai me devolver esse hello world, beleza? E se eu rodar isso aqui, .NET Run, eu vou subir o server de novo, beleza, tá aqui, hello, ele devolve aqui o hello world. Então, vocês veem que eu não tomo mais aquele erro 404 que eu tomava aqui. Eu tomo um status code 200, que na verdade é sucesso, beleza? Então, eu deixei de interagir via terminal e agora eu passei a interagir com requisições HTTP, beleza? Outra coisa que eu posso fazer é, no terminal, eu podia passar parâmetros, né? Eu digitava lá meu nome e ele dava hello, meu nome. Eu posso fazer isso aqui nas APIs também. Então, se eu quiser passar, por exemplo, /hello e passar uma variável, eu coloco essa variável aqui entre chaves, name. E aí, a minha função que vai executar recebe essa variável. É importante que o nome aqui tem que ser o mesmo, tá, gente? E aí eu vou devolver, por exemplo, hello, e aqui o nome que eu recebi. Beleza? Vou parar minha aplicação, vou rodar de novo. Agora, o meu hello continua funcionando. E se eu colocar aqui /Paulo, por exemplo, hello Paulo, /José, hello José. Beleza? Então, de novo, eu deixei de interagir via console e passei a interagir via browser aqui no caso, né? Na verdade, o browser ele é um tipo específico de requisição HTTP, que é a requisição do tipo GET, beleza? Eu podia fazer outros tipos de requisição usando, por exemplo, Postman, alguma coisa desse tipo, beleza? Mas eu continuo tendo um terminal aqui, né? Mas vocês percebem que o terminal aqui é só para logar os eventos, tá legal? Então, eu não consigo interagir aqui via terminal. Lógico, se eu mandar um comando de terminal que bata no meu localhost, eu vou interagir com a aplicação, né? Agora o que eu estou fazendo é interagir pelo host e não mais pelo terminal, beleza? Então essas são duas características muito importantes da Web API, né? Você não interage mais via terminal e ela está sempre escutando as suas requests, beleza? Agora, outra coisa muito importante que a gente tem é que toda a requisição ela passa por um pipeline. Então, a gente tem uma visão muito simplificada, né, do modelo de request e response dos métodos HTTP, mas isso não é tudo o que acontece. Quando a requisição chega na camada da aplicação, ela vai passar por diversos passos, beleza? Alguns deles são invisíveis aqui para a gente. O .NET ele faz por debaixo dos panos. Por exemplo, o .NET está me logando toda a requisição que eu faço como uma informação. Legal? Isso, eu não tenho um código aqui para fazer isso. Vocês não estão vendo um código aqui para fazer isso. Eu não tenho mais classes aqui. Ó. São tudo arquivos que o .NET usa para buildar. Ele está fazendo isso tudo por debaixo dos panos, beleza? E ele faz isso nos chamados middlewares. A gente escreve assim. Middleware. Legal? Então o middleware ele vai ficar entre a request, que é basicamente eu bater aqui no endpoint, e entre a ação, que é eu devolver o
hello name, que é essa parte aqui do meu código, beleza? Eu não vejo nada entre os dois aqui, mas o .NET faz alguma coisa. Se você quer ver exemplos de middlewares, a gente tem aulas sobre filtros aqui no canal, que são exemplos de middleware que vão ser usados para lançar exceção, para validar modelos e assim por diante, beleza? Então, outra coisa importante que você pode fazer aqui é registrar os seus services. E geralmente você faz eles entre o builder e o app. Então, você vai ter aqui o registro de services. E o que são esses services? Eles são classes, basicamente, que vão ser usados em todo o escopo da aplicação. Então, para mostrar alguns exemplos desses services e middlewares, o que eu vou fazer é criar uma API base aqui do .NET. Agora eu vou usar o .NET New Web API e vou dar um nome de API 102. Beleza? Então eu vou para essa pasta aqui, API 102, abrir com code. Então, quando a gente usa esse .NET New Web API, ele cria algumas coisas diferentes aqui para a gente, né? Ele cria uma classe de exemplo aqui, né? Que não interessa muito, é só um model. E ele cria essa pasta controllers, que eu já vou chegar nela, beleza? Mas basicamente o que eu quero chamar a atenção para vocês é aqui a classe do program. Então, olha as linhas que a gente tem aqui. A gente tem o builder, instanciando um web application. A gente tem o app, fazendo o builder.build. E aqui embaixo a gente tem o app.run. Então, tudo que eu tenho entre essas duas linhas do builder.build e do app.run são middlewares que eu vou registrar, beleza? Então, olha o que ele fala aqui no comentário, né? Configure a pipeline de request HTTP. Beleza? Que é exatamente o que o middleware faz. Ele fica entre a request e a sua ação. Beleza? E tudo que eu tenho aqui em cima, entre o builder e o app, são services. Beleza? Adicione serviços ao container. Essa palavra container pode confundir um pouquinho, mas é o container de gestão de dependência que ele está falando aqui, né? Então, basicamente, ele vai garantir que tudo que você faça, todos os serviços que você registre aqui, eles estejam disponíveis para a aplicação inteira, beleza? Então, o que ele faz aqui na API de exemplo, né? É adicionar controllers. Então, é aquele modelo um pouco diferente da Minimal API. Aqui eu vou ter uma classe que é responsável pelas minhas rotas e pelos meus métodos, beleza? Então, aqui eu tenho uma rota que vai bater no controller e um método get, beleza? Seria o equivalente a eu ter aqui um app.mapget, beleza? É claro que aqui não vai funcionar, porque eu não estou configurando direito. Mas esses controllers aqui eles vão ser usados quando eu não vou fazer uma minimal API, quando eu vou usar uma API baseada em controllers, beleza? Aqui eu tenho, por exemplo, um outro serviço que é muito comum a gente utilizar, que é o serviço do Swagger, né? Posso dizer que ele é uma interface gráfica para minha API, beleza? E aqui no registro dos meus middlewares, eu estou usando, por exemplo, o Swagger, só se o meu ambiente for development, porque não é indicado, né, você usar ele em ambientes de produção. Inclusive, você pode ver que a gente pode configurar condições aqui. Então, ele só usa o Swagger se ele cair dentro desse if, né, se o ambiente for desenvolvimento. Legal? E agora já tem algumas coisas que ele usa globalmente, né, tipo redirecionamento HTTPS, o uso de autorização, beleza? E o mapeamento de controllers. Então aqui, esses caras são os middlewares que o .NET monta na API de exemplo que ele faz, beleza? Claro que você pode definir os seus próprios middlewares, você pode definir os seus próprios services, você pode mudar literalmente tudo aqui dentro dessa classe program, beleza? Para configurar as suas pipelines e o seu programa de acordo com aquilo que você precisa, tá legal? Mas a ideia sempre é essa. Então, pessoal, eu espero que tenha ficado claro para vocês a diferença de uma API e de um programa clássico, vamos dizer assim, um programa de console,
que é basicamente a questão do host, né? Espero que vocês tenham entendido o que é um host. E aí você vai ter, além do host, 3 coisas básicas, né? Que são as rotas, basicamente os caminhos para a gente chegar até os recursos que a gente quer. Você vai ter os middlewares, que vão ser basicamente trechos de código que vão rodar entre a sua request e a sua ação, ou entre a sua ação e a sua resposta, beleza? E você vai ter os services, que são serviços que você vai configurar para estarem disponíveis globalmente na sua API, beleza? Mas e você, conhecia esses conceitos fundamentais das Web APIs? Se vocês conheciam, não deixem de comentar aqui embaixo, beleza? E se você acha que esse vídeo pode ajudar algum dev que está em período de formação, por favor, não deixe de compartilhar com essa pessoa, tá legal? Também não esqueçam de deixar o like e se inscrever no nosso canal, beleza, gente? Então, um abraço e até a próxima aula.